Continuando, vamos falar do acidente vascular encefálico. No acidente vascular encefálico, nós temos aí o AVE hemorrágico e nós temos o AVE isquêmico. O AVE hemorrágico é quando a ruptura da artéria, né, que irriga o cérebro, ela se rompe, extravasando o sangue. E aí nós já falamos sobre isso lá na análise secundária, onde eu disse que o cérebro é revestido por 3 membranas, sendo elas pia mater, dura mater e aracnoide. E que nós temos aí o líquido encefalo-raquidiano entre essas membranas. Então, o cérebro ele fica solto, né, dentro da nossa cabeça, dentro da caixa craniana. E essas membranas revestem o cérebro. Quando eu tenho o extravasamento de uma artéria, esse sangue ocupa um espaço que não existe, causando o quê? Uma pressão intracraniana. Quando eu tenho essa pressão intracraniana, eu tenho a ruptura dessas membranas e eu tenho aí o extravasamento desse sangue através dos orifícios, né? Através da narina, através do ouvido, através até mesmo da boca. Muito bem. E nós temos o AVE isquêmico. O que é um AVE isquêmico? AVE isquêmica é quando eu tenho a obstrução dos menores vasos que irrigam o cérebro. E aí, deixa de irrigar uma parte do cérebro, né? É uma isquemia, é uma falta de irrigação temporária, que pode ser causado pelo quê? O que causa isso? Pode ser causado por um trombo. O que é um trombo? Olha só que interessante. Eu não disse lá que o fluxo sanguíneo fica interrompido? Pode se formar um coágulo, né, dentro da parede da artéria, porque o sangue não consegue passar. Então, forma-se um trombo, um pequeno coágulo. Esse coágulo, ele tanto pode obstruir a artéria pulmonar, causando uma parada cardíaca secundária, lembra que eu falei ontem? Como a obstrução desses vasos que irrigam o cérebro. Então, é uma interrupção, né? E essa interrupção causa o quê? A falta de irrigação sanguínea de um lado do cérebro. Nosso cérebro, ele trabalha cruzado. Então, a parte esquerda do nosso cérebro é responsável por todos os movimentos do lado direito. E o lado direito por todos os movimentos do lado esquerdo. Quando eu tenho uma interrupção, né, uma isquemia cerebral do lado esquerdo, eu vou ter o lado direito paralisado. E aí, como é que eu, socorrista, posso ter certeza, chegar e falar, não, essa vítima teve um acidente vascular encefálico e vamos conduzir essa vítima? Muito bem. Aplica-se uma escala chamada escala de Cincinnati. Na escala de Cincinnati, o socorrista verifica 3 coisas. Ele verifica a simetria facial, a disfasia e a perda de força muscular. Então, ele olha para o rosto da vítima, né? Ele olha para o rosto da vítima e diz para ela assim, sorria. O lado que estiver comprometido vai apresentar uma parestesia, ou seja, uma falta de movimento, uma paralisia. Eu vou pedir para que ele fale, por exemplo, seu nome. Ele vai tentar falar, mas como há uma parestesia, ele fala com dificuldade. Então, simetria facial é esse sorriso torto, disfasia é a dificuldade de falar e a perda de força muscular. Eu vou pedir para que ele levante os braços. Levante os braços. O lado que estiver comprometido, ele não conseguirá levantar, porque ele perdeu a força muscular. O nome dessa escala é escala de Cincinnati ou de Cincinnati, que é a escala utilizada para constatar com eficácia, com precisão, o acidente vascular encefálico. Muito bem. Vamos conduzir a vítima para o hospital, tratando os problemas por ordem de prioridade, monitorando os sinais vitais, ministrando oxigênio e sempre preparados para a parada cardíaca. Pegando um gancho no AVE, vamos ver por que o AVE acontece. Vamos falar de emergência hipertensiva. Então, nós temos várias classificações, né? Vários parâmetros para a pressão arterial. O que é verificar uma pressão arterial? Quando nós verificamos a pressão arterial, nós verificamos 2 coisas.
sístole e diástole. O que é a sístole? O que é a pressão que nós chamamos? Ah, minha pressão é 120 por 80. O que é o 120 e o que é o 80? 120 é a força que o sangue exerce na parede da artéria quando é expulso pelo coração. Então o coração bombeia o sangue saiu do coração, ele pau, bate lá na artéria. Com que força? Né? Então ele bate lá 120 BPM, né? Ele bate 120 BPM, não, ele bate lá 120 de força na parede da artéria. Qual é a força que esse sangue exerce na parede da artéria quando ele está voltando para o coração no movimento da diástole? Desculpa. Então, como é que eu sei se eu tenho pressão alta ou não? Como é que eu sei? Qual é o parâmetro disso? Vamos lá. Então, eu tenho lá, na pressão alta, na sístole, esse meu coração, essa pressão tem que estar aí entre 90 e 130, né? 90, 130 de força. Muito bem. E na diástole, quanto que eu tenho que estar? Eu tenho que estar entre 60 e 90. Então, exemplo, eu tenho lá uma vítima, eu vou falar de mim, eu tenho uma pressão arterial 110 por 80, 110, tá entre 90 e 130, tá ok, a alta, né? A baixa tá entre 60 e 90, tá em 80, tá ótimo. Então, adulto em repouso, admite-se sístole entre 90 e 130 e a diástole entre 60 e 90. Acima de 130, nós classificamos como uma vítima pré-hipertensa. Ah, professora, como é que trata a vítima? Trata-se os problemas por ordem de prioridade. Monitora os sinais vitais. Conduz ela para o hospital preparados para a parada cardíaca. Por quê? Eu não disse que bate lá 120 de força, 130 de força na parede da artéria? Quando eu tenho uma vítima com pressão alta, esse sangue bate com tanta força na parede da artéria, tanta força, que pode romper a artéria cerebral. Né? E a isquemia é causada pela formação do trombo. E quando a gente fala de trombo, esse trombo pode ser uma placa de ateroma, pode ser um coágulo, pode ser uma gotícula de água, pode ser uma gotícula de gordura. Pressão alta. Qual o maior dano que a pressão alta causa, né? Numa vítima? Causa o acidente vascular encefálico, causa deteriorização de todos os órgãos, porque todos os nossos órgãos são irrigados por sangue arterial. Então, detona principalmente a retina, a artéria do olho, porque quando ele bate lá na artéria, né, ocular, ele rasga a retina, levando a vítima à cegueira. Tudo bem?